Os demais irmãos permaneçam aqui comigo e abram suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 4. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Nós vamos ler hoje do verso 1 ao verso 11. Amados, eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus porque você não ficou com medo do frio e veio para a casa do Senhor. Que bom ver, muitas pessoas aqui essa noite. É comum que nessa época de inverno, a gente, às vezes, poxa, estou cansado, estou com frio, saí com criança. Louvado seja Deus por você que veio com criança, com tudo, com frio e tudo. Você não poderia ter escolhido lugar melhor para estar a não ser a casa do Senhor. Que bom ter você aqui conosco. Que você possa vir mais vezes. É sempre uma alegria estarmos reunidos. Amados, eu quero falar essa noite sobre as estratégias que Satanás usa muitas vezes para tentar nos derrubar, para tentar fazer com que a gente caia. Mas também quero falar e mostrar para você que o cristão tem à sua disposição algumas armas muito poderosas que, com estas armas, você e eu conseguimos derrotar qualquer estratégia de Satanás. Nós vamos olhar para um exemplo de Jesus, que passou por um momento de grande tentação e que venceu essa tentação usando exatamente essas armas, esses recursos que estão à nossa disposição. Então, Mateus capítulo 4, de 1 a 11, diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso eu lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, amados? Bom, o texto bíblico começa dizendo assim: a seguir o quê? Se você ler o capítulo anterior, você vai ver que no capítulo 3, Jesus vai até João Batista para ser batizado. Naquele tempo, João Batista apareceu às margens do Rio Jordão, seguindo uma orientação de Deus, e ele começa a batizar as pessoas, submergir as pessoas na água, que desejavam demonstrar publicamente que queriam começar uma nova vida. E o Senhor Jesus, ele vai até lá, chegando lá, o João Batista diz: Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E Jesus nem precisava ser batizado, por quê? Porque ele não tinha pecados. Mas ele foi lá para nos dar o exemplo, para mostrar que ele estava ali para obedecer a Deus em tudo. Então, mesmo que ele não precisasse, ele foi lá e foi para ser batizado. E o texto bíblico vai dizer assim que, logo que eles saíram da água, assim que eles saíram da água, o Espírito Santo veio sobre eles, em forma de pomba, e uma voz do céu disse, lá no verso 17, capítulo 3, verso 17, uma voz poderosa, que é a voz de Deus, disse: Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, ou em algumas versões, em quem me comprazo. Então, essa voz poderosa. Então Jesus vai, recebe o batismo nas águas, e o texto diz: a seguir, ou seja, logo após o batismo, Jesus é levado para o deserto. Ele foi levado para o deserto por Satanás, ele foi para o deserto por vontade própria? Não, o texto diz que o Espírito levou Jesus para o deserto. O deserto na nossa vida, ele tem uma simbologia muito interessante, porque quando olhamos para o Velho Testamento, a gente vê o povo de Israel cruzando o deserto, até chegar em Canaã.
E simbolicamente o deserto significa esse período onde nós passamos por privações, por lutas, por dificuldades. Mas quando eu olho para esse texto, eu percebo que o deserto, ele, em nossas vidas, em muitos momentos, não é algo que Satanás está fazendo ou que nós apenas estamos criando, mas que o deserto é até mesmo uma agenda de Deus na nossa vida, para que justamente a gente passe por lutas e provações e assim a gente possa desfrutar da graça de Deus, da comunhão de Deus, dos milagres de Deus. A grande questão é que você e eu não gostamos de passar pelo deserto. Quando a gente começa a sentir a areia nos pés, né? Quando a gente começa a sentir o sol sobre a nossa nuca, a gente já começa na murmuração, a gente já começa a reclamar, e a gente não percebe que esse pode ser um momento, uma oportunidade de Deus fazer milagres extraordinários na nossa vida e através da nossa vida. Então eu olho para esse texto e vejo que o Senhor foi levado para o deserto pelo Espírito. Eu quero dizer para você, o deserto, em muitos momentos, é uma agenda de Deus na sua vida. Talvez hoje você esteja passando por uma situação complicada, difícil. O Senhor talvez permitiu isso na sua vida para justamente tratar em algumas situações, tratar algumas áreas da sua vida que não seriam tratadas se você não fosse exposto, que nós não seríamos tratados se não fôssemos expostos a esse deserto. Então o Senhor Jesus foi levado para lá. Agora, claro, nós estamos falando de nós. A pergunta que talvez você se faça é: por que Jesus que não tinha pecado, Jesus que é o Filho de Deus, por que ele, logo após o seu batismo, ele tem que ser levado para o deserto? E mais, por que ele tem que então ser exposto a essa tentação? Satanás fica ali, né, tentando Jesus de algumas maneiras. Por que Jesus tem que passar por isso? Lá no livro de Hebreus, capítulo 2, versos 17 e 18, a Bíblia responde essa pergunta para nós. A Bíblia diz assim que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nós. Mas antes, nós temos um sacerdote, que é Cristo Jesus, e que em tudo foi tentado. E que ele sabe exatamente como você e eu nos sentimos quando somos tentados. Então Jesus precisava passar por essas tentações para que, como sumo sacerdote, ele se apresentasse diante de Deus e ele soubesse exatamente como você e eu nos sentimos quando somos tentados. Ou seja, nós não servimos a um Deus que está alheio à nossa luta, que está alheio às nossas provações. Nós servimos a um Deus que sabe exatamente como você e eu nos sentimos, como você e eu nos comportamos diante das lutas e tentações. E assim como Jesus precisou passar por isso, e ele venceu essas tentações, nessa noite eu quero mostrar para você como nós podemos vencer as tentações que surgem na nossa vida. Antes de mais nada, é importante a gente diferenciar tentação de provação. A Bíblia diz assim que Deus não tenta ninguém. Mas lá no livro de Tiago diz que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pelos nossos próprios pecados. Agora, Deus pode sim nos provar. No livro de Gênesis, capítulo 22, a Bíblia é clara. Lá diz assim: colocou Deus Abraão à prova. Então, a Bíblia diz que Deus nos prova. E no livro de Coríntios diz: Deus não dá uma prova maior do que nós possamos suportar. Então, Deus não vai nos tentar. Quem nos tenta é o próprio Satanás, que vai conhecendo as nossas fraquezas, que vai conhecendo as nossas carências, e ele começa a se aproveitar então dessas situações para nos tentar, para criar situações para fazer com que você e eu caiamos. Uma coisa importante se dizer é que não há um único ser humano nessa face da terra que não esteja sujeito a algum tipo de tentação. Agora, nem sempre aquilo que é tentador para mim é tentador para você, não é mesmo? Tem gente, por exemplo, que fala assim: eu não gosto de churrasco, né? Eu não gosto de churrasco, eu passo muito tranquilamente sem um churrasco no almoço de domingo. E aí eu digo: misericórdia, como é que pode uma coisa dessa não gostar de churrasco, né? Então veja, aquilo que para mim, assim, só de falar já me saliva, alguém diz assim: não, mas não sei que graça tem, né? Churrasco. Então, aquilo que é uma tentação para mim, pode não ser uma tentação para você. Por outro lado, há áreas da sua vida que são tentadoras para você e que para mim não é. Ou seja, o fato é, nós temos tentações diferentes, de acordo com a nossa característica, de acordo com as nossas necessidades, mas todos nós estamos expostos a algum tipo de tentação. Isso acontece diariamente, isso acontece o tempo todo na nossa vida. A gente lida com essas tentações que Satanás coloca muitas vezes diante de nós.
A primeira coisa que é importante a gente lembrar, olhando para esse texto, é que as tentações, elas surgem, às vezes, justamente nos momentos em que a gente está desfrutando de uma grande comunhão com Deus. Observe que o texto diz que Jesus foi, recebeu o batismo, ele ouve uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado. O Espírito Santo veio sobre ele. Olha que momento poderoso que Jesus estava ali como homem vivendo. Claro que Jesus era 100% Deus, mas ali naquele momento Jesus 100% homem também estava desfrutando de uma comunhão tremenda com Deus. Então ele não estava, Jesus não estava procurando essa tentação, não, mas ele estava justamente desfrutando de um momento muito poderoso espiritual. Ele tinha recebido o batismo, ele tinha recebido a graça e a visitação do Espírito Santo, ele está obedecendo a palavra de Deus, ainda assim, ele vai ser submetido, Satanás vai tentar derrubar, tirar Jesus desse caminho. Meu irmão, se você não percebeu que é exatamente isso que acontece com você e comigo, toda vez, todo dia, não é mesmo? A gente vem num culto como hoje, assim, que você está numa batalha aí, tentando se concentrar e buscando a Deus e tal. E aí você consegue se conectar com Deus, você sente a presença do Senhor, você fala: meu Deus, você faz aliança com o Senhor, você ora e enche seu coração de alegria e busca a presença do Espírito Santo. E aí você sai daqui e às vezes você pega o celular para ver a hora e tem a mensagem de alguém. Isso às vezes já é o suficiente para tirar você daquele lugar de adoração que você estava recentemente, não é mesmo? Tira você da presença de Deus e te leva para a presença de Satanás, literalmente. Do mesmo jeito que Jesus, em um instante, ele estava na presença de Deus, ouvindo a voz de Deus, num outro momento ele está lá na carranca de Satanás, Satanás dizendo assim: olha, você é mesmo o filho amado de Deus? Você é o filho de Deus? Quantas vezes você e eu já não enfrentamos isso? A gente veio para o culto, ou a gente teve aquela devocional, aquele momento com Deus, e sentimos a presença do Senhor, e nos fortalecemos, e nos alegramos, e nos revestimos. Instantes depois, você e eu estávamos ali sendo testados, em alguma situação, em alguma circunstância, por Satanás. Às vezes, porque não vigiamos, mas às vezes também porque Satanás deseja nos destruir, deseja nos tirar do propósito de Deus. Então, observe que Jesus, assim como você e eu, ele não estava fazendo nada de errado, pelo contrário, ele estava fazendo tudo certo. Nós tivemos recentemente alguns irmãos aqui que desceram as águas do batismo, e muitos deles vieram conversar com a gente depois, dizendo assim: pastor, no mesmo dia eu desci as águas, depois do culto, Satanás já estava lá tentando me tirar do caminho. Não é verdade? E isso acontece conosco. Então, eu quero dizer para você que, se tem acontecido algo assim na sua vida, eu quero dizer para você que está no caminho certo. O que nós não podemos é sucumbir às tentações. Agora, se Satanás está tentando você e a mim, se ele está criando situações, veja, se você está dando trabalho para Satanás, sinal que você está buscando a Deus. E isso está incomodando a ele. Então ele vai criar a situação mesmo. O problema é que nós crentes, nós somos muito mimizentos. A gente diz: mas Satanás está furioso comigo. Cara, você queria que ele fosse teu amigo? Eu não estou entendendo. Você queria ter ele como seu seguidor, Satanás, seguidor lá no Instagram. É ruim, hein? Eu quero que ele me odeie mesmo. Eu quero que ele me odeie. Eu quero que ele tenha trabalho com a minha vida. Eu quero dar trabalho para ele. Eu quero que ele tente me derrubar mesmo. Por quê? Porque eu sei que eu estou fazendo o contrário do que ele quer que eu faça. Agora, se eu não der trabalho para Satanás, significa que alguma coisa de errado já posso estar fazendo. Satanás tem que se incomodar com você e comigo, meu irmão. Esse é o objetivo. Satanás tem que acordar de manhã e falar assim: como é que eu vou fazer hoje para derrubar aquele irmão, aquele fulano? Como é que eu faço hoje para perturbar a vida dele? E aí, amanhã, quando sair desse culto, quando você vier a perturbação, você fala assim: lá, o pastor falou mesmo que ele ia ter trabalho. E ele vai passar horas tentando derrubar você. Não murmure, se alegre. Jesus disse assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Significa que vocês estão fazendo a coisa certa. Meu irmão, você não... Satanás está furioso comigo. E, de novo, você queria o quê? Que ele fosse teu amiguinho? Não é? Então, não estranhe. E a palavra diz: não estranhe a ardente tentação e prova que vem sobre você. Se você está buscando as coisas de Deus, é natural que Satanás vai se revoltar contra você. E foi isso que ele fez com Jesus. Então, as tentações da nossa vida virão, às vezes, justamente quando a gente está mais fortalecido espiritualmente. E aí nós vamos passar por isso. Nós vamos enfrentar essas tentações. Agora, nós não podemos cair nelas.
Nós temos que olhar como Jesus olhou, viver como Jesus viveu, usar os recursos que Jesus tinha à sua disposição para vencermos essas tentações. Outra coisa que é interessante nesse texto é como Satanás ele vai nos tentar naquilo que muitas vezes é a nossa carência. Veja, Jesus, ele faz 40 dias de jejum, né? E o texto diz que depois de 40 dias ele teve fome. Se você ler esse mesmo texto no livro de Lucas, ele vai dizer assim que ao longo do período de jejum, Satanás começou a tentar Jesus. Enfim, o fato é, uma pessoa normal, que jejua durante um bom período, ela vai passar a sentir fome. E Satanás, ele vai atacar Jesus exatamente aonde? É claro que Jesus não tinha uma outra carência. Jesus não buscou para si relacionamentos amorosos, embora Jesus poderia ter feito isso, não seria problema nenhum. Como homem, ele poderia ter se casado, mas ele optou em não fazê-lo. Ele optou em não fazê-lo. Para cuidar melhor das coisas do Senhor, talvez, enfim, porque a Bíblia diz que o solteiro cuida melhor das coisas do Senhor, aquela coisa toda. Mas se Jesus tivesse casado, não seria problema nenhum, pelo contrário, nós teríamos mais lições ainda para aprender com Jesus. Não é mesmo? Então, Jesus não tinha outros apetites, mas naquele momento ali, Jesus estava sentindo o quê? Fome. E aí adivinha, Satanás vai tentar e testar Jesus aonde? Nessa necessidade. Então, observe que aquilo que é a nossa carência, aquilo que é a nossa necessidade, Satanás começa a identificar e ele vai começar a tentar agir justamente nessa área na nossa vida, criando situações. Se eu tenho carência afetiva, é justamente nessas áreas que ele vai começar a disseminar, ele vai criar circunstâncias, ele vai criar situações para fazer com que eu caia justamente nessa área. Se eu tenho algumas carências, de repente, relacionadas a vícios, seja eles quais forem, é nessa área que o inimigo vai atacar. Jesus estava com fome e ele atacou Jesus justamente na fome. Ele disse, transforme as pedras em pães, como quem diz, olha, você nem precisa passar por tudo isso. Poxa, você é o Filho de Deus, para que essa privação? Para que você fazer esse jejum todo aí? Se você estalar o dedo, essas pedras aí se transformam em pão. Para que você tem que passar fome? Para que esse sacrifício? E às vezes o inimigo vai soprar isso no nosso ouvido, né? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que abrir mão de algumas coisas? Por que eu tenho que fazer esse sacrifício? Por que eu tenho que guardar o sábado? Por que eu tenho que devolver o dízimo? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? Às vezes é o inimigo soprando no nosso ouvido isso daí. Porque ele estava dizendo assim para Jesus, você não precisa fazer isso. Não precisa fazer jejum, você não precisa passar privação, né? Ordene e as pedras se transformam em pães. Usando, né? Você veja como Satanás ele é mal mesmo, né? Porque a pessoa está ali, né, num estado debilitado, e aí ele vem e diz, olha, mas se você quiser, né? Então observe que como ele ataca nas nossas carências. Satanás ele é astuto. E ele vai usando as suas estratégias para tentar fazer a gente cair. E atacando a gente nas mais diversas áreas. Interessante que ele diz assim, a gente acabou de ler que no final do capítulo 3, o próprio Deus diz, esse é o meu filho amado. Todo mundo ouviu, inclusive Jesus. Esse é o meu filho amado. E aí, a primeira coisa que Satanás diz para Deus é, se você é o filho de Deus, o que ele está fazendo aqui? Colocando dúvida. Né? Ele não diz assim, já que você é o Filho de Deus, olha, eu sei que você é o Filho de Deus. Ele diz, se você prove então que você é. Por que esse pai tão amoroso está fazendo você passar por isso? Então, se você é Filho de Deus, e às vezes eu observo que a gente se comporta assim. Meu Deus, eu sou teu filho, por que eu estou passando por essa prova? Meu Deus, eu sou tua filha, por que essa privação? Por que essa luta? Por que essa dificuldade? Meu irmão, não coloque em dúvida a paternidade de Deus sobre a sua vida. Você é filho e filha amada e amado do Senhor. Se um dia você fez uma aliança com o Senhor, entregou sua vida para Ele, vive de acordo com a palavra do Senhor, você é filho. A palavra diz, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós somos filhos do Senhor. Então não permita que Satanás diga o contrário. E ele vai usar as pessoas para dizer para nós, você é isso, você é aquilo, você não é nada, você não é ninguém, você não consegue, você não vai poder, você nunca vai conseguir. Não é verdade.
E às vezes a gente cai nessa conversa e deixa de crer na palavra real de Deus, que diz: você é o meu filho amado. Então observe, ele ataca nas nossas carências, ele ataca muitas vezes tentando criar dúvida no nosso coração, e ele começa, a questionar ali toda essa questão. Transforme as pedras em pães, você não precisa passar por essa privação. A segunda coisa que ele tenta fazer é criar um atalho para Jesus. Ele diz assim: se você me adorar, eu te dou tudo, todo o reino. Ora, todo o reino já pertencia a Jesus, mas Jesus tinha que passar pela cruz. O que Satanás estava oferecendo para Jesus era um meio caminho, dizendo assim: não, você não precisa passar pela cruz. Você não precisa disso. E a gente, às vezes, entra por alguns atalhos que Satanás coloca na nossa vida. A gente não quer passar pelo sacrifício, a gente não quer passar por aquilo, não quer cumprir aquilo que tem que cumprir, a gente quer pegar um atalho. Nosso tempo, então, nem se fala. A gente quer pílula para tudo. Se der para pegar um atalho, vamos pegar. Se der para comprar o diploma, a gente compra. Se der para não fazer o teste, eu dou um jeito. Porque a gente quer pegar atalho. É assim que a gente quer fazer. E quer que Deus abençoe ainda essas coisas que a gente faz. Não vai funcionar. Porque o Senhor, Ele veio e cumpriu toda a missão que o Senhor, nosso Deus, tinha planejado para Ele. Bom, falamos aqui então de algumas das tentações que o inimigo colocou diante de Jesus. Como essa última, por exemplo, que ele estava oferecendo para Satanás aquilo que a maioria de nós, oferecendo para Jesus justamente aquilo que a maioria de nós busca: riqueza, poder, enquanto que Jesus estava escolhendo a cruz. Jesus estava escolhendo fazer a vontade de Deus, não a dele mesmo. Não seguir os seus instintos, Porque veja, na primeira vez, transforme pedra em pão, ou seja, se alimente, cuide de você mesmo. Não, deixa o negócio de vontade de Deus para lá, vontade do Pai para lá. Faça a tua vontade. Não é isso que o mundo prega? Viva. Faça a tua vontade, faça o que você tem vontade. E deixe esse negócio de princípios e valores para lá, faça o que você quiser fazer. É isso que a gente ouve por aí. Mas Jesus escolheu obedecer ao Pai. Depois ele oferece riqueza, poder, fama, que é o que a maioria dos seres humanos busca. E Jesus diz: não, eu vim para morrer na cruz. Eu não vim para obter riqueza, poder e fama. De novo, ele estava dizendo: eu não vim aqui para satisfazer os meus desejos. E nós somos uma geração que vem na igreja justamente para que Deus faça a nossa vontade. A gente quer que Deus faça aquilo que a gente quer, aquilo que a gente busca, e não ao contrário. Quando nós deveríamos vir na igreja e buscar as coisas de Deus e dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, e não o contrário. Nós somos uma geração que estamos buscando a Deus para que Ele faça as nossas vontades. No passado houve uma geração que buscava a Deus para que Deus fizesse a vontade dEle na vida das pessoas. Senhor, nós largamos tudo. Não sei se você já ouviu falar dos moravianos. Houve um povo que eles começaram um culto, e esse culto durou mais de 100 anos. Eles começaram a fazer um culto. E aí, assim, o culto começou de manhã, e aí aquele culto foi ganhando ali um poder, um avivamento, e aí algumas pessoas foram para casa, foram almoçar, e outras ficaram na igreja, ficaram orando, ficaram lá na presença do Senhor. Aí, ao final do dia, aquelas pessoas tinham ido para casa, voltaram, porque, poxa, meu filho não voltou, minha esposa não voltou, chegaram lá e foram tomados pela presença de Deus. E aí eles voltaram para o culto, voltaram a cultuar. E aí aqueles irmãos que tinham ficado de manhã foram para casa, descansaram um pouco. E aí disseram: poxa, não voltou para casa, o que está acontecendo lá? Voltaram para lá. E aí ficaram. Algumas pessoas iam trabalhar, voltavam para a igreja e ficaram revezando. E o culto não cessou durante mais de 100 anos. Todo dia tinha gente na igreja orando, sem parar, 24 horas, os moravianos. E aí você fala assim: mas o que isso significou? Olha o que Deus fez na vida desse povo. Chegou um momento que os moravianos, eles foram se desligando tanto das coisas deste mundo, e naquele tempo ainda a escravidão era muito forte. Esses moravianos, eles começaram a pregar para muitas pessoas. E aí eles tentaram entrar em uma fazenda, onde tinham muitos escravos, para pregar o evangelho para os escravos lá. O dono da fazenda disse: aqui vocês não entram. Ele disse: mas o Senhor está mandando a gente entrar para pregar aqui. Não, aqui vocês não entram, aqui ninguém vai pregar. E outros, vocês vão pregar libertação ainda aqui?
Né? Jamais. Eles são meus. E eles insistiram. Aí o dono da fazenda disse assim, bom, tem um jeito de vocês entrarem aqui. Se vocês se tornarem escravos meus também, eu deixo vocês pregar o que vocês quiserem para esses outros escravos. E adivinha? Um grupo de irmãos morávios deixou casa, terreno, deixaram até família para trás, porque Deus moveu o coração deles a se tornar escravos de um homem para poder pregar a libertação em Cristo Jesus para os escravos. Tamanha unção, tamanha graça que eles sentiam na vida deles. Eles se conectaram tanto com as coisas eternas que as coisas terrenas passaram a ser secundárias para eles. Mas nós somos ao contrário. Nós somos a geração que busca a Deus e queremos que Deus faça a nossa vontade. Senhor, faça isso, eu preciso disso, eu quero aquilo. E Jesus está nos ensinando aqui totalmente o contrário. Ele não veio para que a vontade humana dele fosse feita. Ele veio para cumprir a vontade de Deus. Ele não está preocupado com riqueza, com fama, com reinos. Ele está preocupado em cumprir a vontade de Deus. Ele não está preocupado se ele vai ter pão para comer, ele está preocupado em cumprir a vontade de Deus. Meu irmão, é sobre isso. Nós precisamos buscar a graça e a direção de Deus, de tal forma que aquilo que nós vamos receber de Deus nessa terra são bênçãos maravilhosas, mas os nossos olhos sempre estarão e deverão estar na glória eterna, no céu. Isso vai tirar de cara toda a ansiedade do meio do seu coração. Porque nós vamos aprender a viver por fé e não por vista. Nós vamos entender que a nossa vida não consiste naquilo que nós temos e recebemos ou ganhamos aqui. E que são coisas que tanto nos preocupam. A gente vai aprender a confiar, como o Senhor Jesus disse, olhe para as aves, olhe para os lírios. Nessa segunda-feira nós tivemos aqui um encontro de homens, às 5:30 da manhã, né? Tivemos alguns homens aqui na igreja orando, estava aqui o irmão Furlan, estava o Jackson, né? E foi muito interessante, porque eu orei a Deus assim na primeira oração por uma situação que estava querendo preocupar o meu coração, e aí o irmão Jackson abriu a Bíblia e disse, olha irmãos, hoje eu vou ler um texto aqui que Deus colocou no meu coração, não fiquem preocupados com coisa alguma. E eu disse, muito obrigado Senhor, eu já entendi. Eu não preciso me preocupar com nada. Eu preciso confiar no Senhor. Amados, então, essa palavra que você está ouvindo essa noite, ela só vai ter efeito na tua vida se você tomar posse dela. Se você apenas ouvir, achar interessante, nossa, que legal, mas se você não tomar posse dessa palavra e não passar a viver ela no seu dia a dia, não vai ter efeito nenhum. Nós precisamos passar a viver a palavra, praticar a palavra. Então, quais são as armas, os recursos que Jesus usou para justamente vencer as tentações? Ele não usou o poder divino dele. Jesus fez muitos milagres para muitas pessoas, mas nunca fez um milagre em benefício próprio. Até porque ele precisava passar por tudo que ele passou como homem. Caso contrário, nós todos estaríamos perdidos. Satanás ia acusar e dizer, olha, mas claro, para ele é fácil passar por isso, ele é Deus. Mas Jesus passou por todas as lutas, todas as tentações, toda a dor, toda a humilhação como homem. Então Jesus poderia ter usado o poder divino dele? Poderia, mas ainda assim nós estaríamos encrencados. Então ele optou por passar por tudo isso. Então se Jesus como homem venceu todas as tentações, você e eu também podemos vencer. Sejam elas quais forem. Ah, mas Jesus venceu porque ele era Deus, 100% Deus. Mas nesse momento aqui, desse texto que nós estamos lendo, ele agiu 100% como homem. Primeira coisa, primeiro recurso que Jesus usa para vencer as tentações é justamente obediência aos princípios e aos valores da palavra de Deus. Jesus não precisava de fato se batizar, mas ele decide ir até lá, em obediência, e ele diz isso para João Batista, por enquanto vamos fazer assim, como convém, e cumprir toda a justiça. Meu irmão, nós queremos vencer Satanás, nós queremos vencer as lutas, mas nós deixamos algumas portas e janelas abertas da nossa vida. Não, mas eu preciso melhorar nisso aqui, mas nunca melhora. Eu sei que eu preciso obedecer isso aqui, mas nunca decide obedecer. Eu sei que eu não posso fazer isso, mas
Aí a gente usa algumas frases, né, que o crente adora usar. Deus me entende. Claro que Deus te entende, até certo ponto. Mas Deus não é conivente com o seu e o meu pecado. Ele diz para a gente abandonar o pecado. Ai, Deus me entende. Deus conhece o meu coração. Exatamente, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, meu irmão, para com esse negócio de eu sei que eu preciso fazer. E quando é que você vai fazer? Quando é que você vai passar a obedecer às coisas de Deus que você já sabe? Eu costumo brincar com os irmãos aqui da igreja em alguns momentos, que as pessoas vêm perguntar para mim assim, coisas do tipo assim, se Adão tinha umbigo, com quem que Caim e Abel casaram, se a Bíblia não fala que tinha mulheres naquele momento, os anjos, eles são assexuados, esse tipo de coisa. Sabe umas perguntas assim? Eu procuro sempre responder com o maior carinho e da melhor maneira. Mas eu fico pensando assim, será que essa pessoa já leu lá e está escrito assim, ame o teu próximo? Ame o teu próximo, como a ti mesmo. Será que nós temos nos esforçado para colocar em prática aquilo que a gente já sabe? Não, mas a gente quer saber quem é a besta. 666. Quem que é a besta, pastor? O dragão do Apocalipse. A gente quer curiosidade. E eu digo, meu irmão, comece a obedecer aquilo que você já sabe. Coloque em prática o que você já sabe. Vá aprendendo cada vez mais, mas comece a obedecer aquilo que você já sabe. Meu irmão, talvez você esteja ouvindo essa palavra e você perceba que você está perdendo terreno, você está perdendo na tentação, você está caindo na tentação, você está sofrendo. E aí eu pergunto, quais áreas ainda da sua vida que você está andando em desobediência? O que você não está obedecendo a Deus que você sabe que você já deveria obedecer? Então não dá para a gente simplesmente, eu sei, eu vou obedecer. Quando? As crianças muitas vezes fazem isso conosco, né? Tá bom, da próxima vez. Quantas vezes você já prometeu isso para o Senhor? Quantas vezes você já prometeu que ia passar a fazer diferente? Então para de prometer e começa a fazer. Só tem um jeito da gente vencer isso, é não dar brecha para o inimigo. E Jesus fez isso, ele obedeceu a Deus em tudo. O segundo recurso que Jesus usa é justamente o poder da palavra. É conhecer a palavra para não cair em heresias. Veja que Satanás ele diz assim, olha, está escrito a seu respeito. E ele está citando ali o Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem para que não tropeces em nenhuma pedra. Ele está citando ali o Salmo 91. Então, você pode ficar surpreso que Satanás conhece a Bíblia melhor do que eu e você. Meu irmão. Satanás conhece muito a Bíblia. Muito. A ponto de usar ela, inclusive, às vezes, para criar situações. Como tem gente aí, sendo usado pelo inimigo para pregar a Bíblia. Então ele está pregando para Jesus, a Bíblia não diz? Mas Jesus diz, mas também está escrito, não ponha à prova o Senhor. Quando Satanás ofereceu para Jesus transformar a pedra em pão, ele disse, nem só de pão viverá o homem. Ele está citando ali Deuteronômio capítulo 8. Jesus conhecia a palavra, meu irmão. Um crente que não conhece a palavra. Mas eu não entendo muito bem. Pois então, eu quero te convidar, todo sábado de manhã, 9h15, aqui nessa igreja tem um grupo de estudo bíblico. A maior faculdade da face da terra, chamada Escola Bíblica. Aqui nessa igreja ela acontece aos sábados. A maioria das igrejas, as que ainda preservam, é no domingo. Mas tem ensino bíblico. Mas eu vou ler a Bíblia, mas eu sinto sono. Mas deixa para ler a Bíblia 11 horas da noite. Comece a fazer pela manhã. Abra uma porção, leia 1, 2, 3 versículos, pense sobre aquilo, medite. Não entendeu? Joga no Google, hoje a gente tem tantos recursos. Não entendeu? Liga para o pastor, pergunta para o irmão. Mas, por favor, comece a buscar da palavra do Senhor. Você procura tanta coisa, acessa tanta coisa. Meu irmão, nós precisamos conhecer a palavra. Precisamos conhecer a palavra. A palavra de Deus precisa estar nos nossos lábios, no nosso coração. Ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Jesus conhecia a palavra, citava a palavra, porque Ele é a palavra.
E ele venceu as tentações usando a palavra. Sabe, o crente usa a Bíblia como amuleto muitas vezes. Carrega para lá e para cá, né? Em casa deixa lá aberta num texto específico. Acredita que só por fazer isso está tudo resolvido. E aí, como eu disse para você, Satanás conhece a palavra também. A questão não é o quanto que a gente sabe citar da Bíblia, se ela está aberta dentro da nossa casa, não. É o quanto ela já entrou no meu coração e o quanto que ela tem transformado a minha vida. Então, primeira coisa, obediência. Segundo, palavra. Palavra. Terceira coisa, Jesus estava fazendo o que nesse momento aqui? Jejuando. Jesus estava fazendo um jejum. O que é jejum, pastor? É se abster de alimento, de água, por um período de tempo. A Bíblia diz lá no livro de Levítico que é de um pôr do sol a outro pôr do sol, ou seja, num período de 24 horas. Pastor, eu nunca fiz. Faz o tempo que você aguentar. Começa fazendo um período da manhã, daí na outra semana você vai lá e diz, não, hoje eu vou ficar o período da manhã e mais um pouquinho da tarde. Não, hoje eu vou ficar manhã, tarde, vou só jantar. Daqui a pouco você está fazendo de um dia para o outro. Tá, mas é só ficar sem comer? Não. O objetivo da gente tirar o alimento é para justamente a gente poder buscar ainda mais as coisas do Senhor. E aí é muito interessante porque quando a gente come, a gente abre a boca, né? E quando a gente faz jejum, a gente deve ficar um pouco mais com a boca fechada, meu irmão. Então não é só sobre o que vai entrar, né? É o que sai da nossa boca. Então nesse período de jejum, fique mais recluso, fique mais tempo em oração, medite mais na palavra de Deus, vigie suas palavras. E isso tem que se passar a ser um hábito na nossa vida. Então o jejum tem um poder poderosíssimo na nossa vida. Uma prática que infelizmente tem caído no esquecimento de muitas pessoas e que está ali, à nossa disposição. Jejue pela sua casa, jejue pelo seu casamento, jejue pelas suas finanças, jejue pelos seus filhos, jejue por você, pela sua vida espiritual. Jejue. Jesus disse para os discípulos um dia, um pai levou um filho doente, endemoniado, e os discípulos não puderam expulsar o demônio da criança. Jesus depois então faz ali a expulsão, e aí os discípulos disseram, por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus disse, há uma casta de demônio, que só sai mediante o jejum e a oração. Meu irmão, tem coisas na nossa vida, que nós só vamos vencer com recursos espirituais. Você pode buscar tudo quanto é recurso, é espiritual, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que colocar diante do Senhor. Experimente, depois você me conta como é que foi. Experimente fazer. Você vai começar a desfrutar de vitórias, de bênçãos que você nunca tinha reparado, nunca tinha percebido. Então, obediência, conhecer a palavra, oração, com certeza Jesus estava fazendo uso desses recursos ao longo do jejum, e Jesus tinha uma vida de oração, né? Então, obediência, conhecer a palavra, jejum e oração. Você e eu podemos obedecer, amém? Por mais que seja difícil em alguns momentos para nós, mas não é algo sobrenatural obedecer. É uma questão ligada à decisão, a escolhas. A gente decide obedecer. Ah, mas eu não senti de obedecer. Não existe isso, né? Obediência não se sente, se faz, se executa. Você pede para Deus repreender toda a rebeldia do seu coração. Fala, Senhor, eu vou obedecer em nome de Jesus. Eu vou começar a fazer o que é certo, a partir de agora. Fecha todas as portas, fecha todas as brechas. Não deixe espaço para o inimigo usar desses recursos contra você. Conheça a palavra do Senhor. Pense nela, medite nela. O Salmo 1 diz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Josué capítulo 1, no verso 9, o Senhor Deus diz para Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, pois este livro, esta lei, fará você prosperar, e tudo o que você fizer vai ser bem sucedido. E a gente compra todos os livros sobre como enriquecer, como influenciar, como isso, como aquilo, e não lê a Bíblia. E Deus diz, leia a Bíblia.
O salmista Davi, ele diz assim: a tua palavra me faz mais sábios do que os demais sábios. Ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para o meu caminho. Ela purifica o caminho do jovem. Palavra de Deus, meu irmão. Palavra. Oração. É uma batalha, é uma luta. Mas a gente tem que orar. Jejum, a gente tem que se abster. Então são todos recursos que estão à minha e à sua disposição. Jesus fez uso desses recursos e ele venceu todas as tentações que o inimigo colocou contra ele. Meu irmão, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas se você usar estes recursos que estão à sua disposição, você não precisa comprar, não, vamos comprar um curso agora sobre obediência. Não, comece a obedecer. Vamos fazer um curso sobre jejum. Não, você tira o café da manhã, o almoço e a janta e tenta virar até outro dia. E durante esse período você ora, você fala com Deus, você busca mais as coisas do Senhor. Isso é jejum. Vamos fazer um curso, como ensinar a orar. Orar é falar com Deus, dobra teu joelho e fala com Ele, abre teu coração para Ele. Não tem que fazer curso, não tem que dificultar, é só fazer. E assim nós vamos vencer. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. A gente sempre faz aqui nessa igreja, a última oração da noite, né? É a sua oração. A gente tem muito aquele hábito assim, preciso receber uma oração forte. Meu irmão, a minha oração perante Deus, ela tem o mesmo valor que a sua. A diferença é que eu não sei exatamente tudo que você está sentindo e pensando, você sabe. E só você pode falar para Deus aquilo que você está sentindo e pensando. Então fale com Deus agora sobre as lutas, tentações e problemas que você está enfrentando. Sobre a palavra que você ouviu. Se você quiser fazer algumas alianças com o Senhor, você vai dizer: Senhor, realmente eu preciso obedecer. Eu preciso parar de deixar algumas portas abertas. Eu preciso fechar alguns ciclos na minha vida. Senhor, eu me comprometo a buscar mais da Tua palavra, a orar mais, a jejuar mais. Então eu não sei o que o Espírito Santo ministrou ao seu coração essa noite. Se você tem sido alguém que tem tentado transformar pedra em pão, porque a gente fica fazendo isso às vezes, a gente fica tentando transformar pedra em pão, né? Não vai dar certo. Se você tem sido alguém que tem ficado muito mais focado nas coisas dessa terra do que nas coisas espirituais, você está invertendo as coisas. Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A gente quer que Deus faça tudo na nossa vida, que Ele mude um monte de coisa para depois a gente buscar as coisas do Senhor. Não é assim, amado. Comece a buscar as coisas do Senhor e aí o Senhor vai organizar a tua vida. Feche seus olhos, ore ao Senhor agora, coloque diante do Senhor a sua vida. Pai querido, nós te agradecemos pela tua santa palavra, por toda a instrução, exortação que o Senhor nos trouxe essa noite. Pai, nós queremos declarar diante de ti que nós queremos mais do Senhor, mais do teu reino na nossa vida. E sabemos, ó Deus, que cada um de nós aqui sabe, o teu Espírito Santo tem nos revelado em quais áreas da nossa vida a gente tem sido desobediente. Mas nós queremos pedir o teu perdão. Queremos assumir aqui essa noite, Pai querido, que queremos obedecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa seja a oração do teu povo. Que nós possamos decidir obedecer ao Senhor. E pararmos de dar desculpas por não estar obedecendo. Pai, que a gente possa buscar mais da tua palavra, conhecer a tua palavra, meditar na tua palavra, viver a tua palavra. Porque, como o salmista disse, ela é lâmpada para os nossos pés. Andamos na escuridão, andamos perdidos, porque justamente não estamos
com essa lâmpada acesa em nossa vida. Senhor, nos ensina a fazer períodos de jejum, que Teu Espírito Santo possa nos lembrar dessa prática, e que nós possamos lembrar, Senhor Deus, que alguns sacrifícios, algumas abstenções, elas são necessárias para que sejamos fortalecidos espiritualmente. Pai, eu não sei qual é a luta de todos os Teus filhos aqui, mas o Senhor sabe muito bem. E nós viemos aqui essa noite porque cremos que o Senhor tem a solução para todos os nossos conflitos, para todos os nossos problemas. O Senhor é a resposta para todas as nossas perguntas. E eu oro nesse momento pela vida de cada um, Senhor Deus de nós. Colocamos nosso casamento, a relação com os filhos, finanças, saúde, tudo na Tua presença, Pai. Todas as áreas da nossa vida. Nós declaramos que a nossa vida pertence ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a vencer as tentações, a não cair nelas, a dizer não para o pecado, a fugir das tentações. Ó Deus querido, nos ajuda, que possamos tomar decisões guiadas pelo Senhor, Pai querido. E que assim possamos viver todos os milagres que o Senhor deseja fazer na nossa vida, Pai. Abençoa Teu povo que se reuniu aqui essa noite, os irmãos que nos acompanharam pela live. Oramos mais uma vez pela Marli e por todos os enfermos, Pai. Oramos que o Senhor traga cura no nome de Jesus sobre os nossos familiares enfermos, ó Deus. Oramos pedindo que o Senhor abençoe a vida de cada um, Senhor Deus, trazendo cura, restauração. Pai, quem entrou aqui essa noite, aflito, angustiado, ansioso, nós oramos, Pai, para que possa sair daqui renovado, em paz, com o coração leve na Tua presença. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos buscar cada vez mais do Senhor, Pai. Assim abençoa cada um dos Teus filhos e filhas que aqui chegaram. Derrama sobre nós Tua graça e misericórdia. Que o Teu amor, que a Tua graça, que o Teu infinito poder esteja sobre nós. Nós oramos assim pedindo que a paz do Senhor, que a alegria do Senhor, que o renovo do Senhor esteja sobre cada um de nós. Que a Tua graça, que o Teu grande e infinito amor e a doce comunhão, consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Dê um abraço em quem está do seu lado, deseje uma boa semana e que o Senhor os abençoe. Nos vemos no sábado, em nome de Jesus.